socorro, alguém segura essa doida, né? Eu não fiz nada. E ela lá com a roupa do José. Já que não me quis, você vai ver. Tentou me agarrar, olha aqui a roupa dele de prova. E aí, quem que vai dizer que não? Aqui na Chave de Davi nós temos um princípio que é muito importante. Os pastores aconselham os homens, as pastoras aconselham as mulheres. Para não ter nenhum potifento no meio. Para querer fazer armadilha. E aí, não tinha jeito. José desceu de novo. Para onde que ele desceu? Para o cárcere. Calabouço. Tem umas traduções que diz calabouço. Calabouço. De novo, irmãos. Dependência de Deus. De novo. Dependência do Senhor. No calabouço. José estava no calabouço. Gênesis 40. Depois você vê. Ali no calabouço. Depois você vê de novo onde que Deus estava. O Senhor estava com ele. Amém? Deus não o abandonou em nenhum momento. Sabe por quê? Porque ele não abandonou o Senhor. Sabia que não é Deus que nos abandona? Somos nós que abandonamos o Senhor, porque damos lado para sentimento, para emoção, para desejo, mas eu queria tanto e não deu certo. E agora, espera. Mas está demorando muito. A Bíblia diz, se demorar, para fazer o quê? Espera. Não há o que fazer quando está demorando. E se demorar, espere mais. Amém? Espere mais. E ele ali no calabouço. Novamente, presta atenção numa coisa. Todos os pensamentos que você tem, que tenta entrar na sua cabeça, quando você está passando luta, certamente passava na cabeça do José. Mas ele não absorvia. Ele não recebia. E José ali naquele cárcere. José ali ficou muitos anos ali, irmãos. Muitos anos. Quando ele sai dali, ele tinha cerca de 30 anos de idade. Faz as contas. 17 a 30 anos de idade. Fala para o irmão, olha nos olhos dele, fala, quanto tempo você está esperando mesmo? Agora faz assim, tá. E o Senhor estava com ele, ele foi se destacando. Mas continuava no cárcere. Está muitos pontos na vida do José que é muito tremendo. Em todo esse processo aí. Veja aí o 40 verso 6. Vamos ler do 3 aqui em diante. E entregou-os na prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava. E o capitão da guarda, Polo, está falando do copeiro e do padeiro aqui. Que o faraó ficou irado com eles. Não sei o que eles aprontaram, a Bíblia não diz. O que o copeiro e o padeiro fizeram para o faraó, que ele ficou muito bravo e os mandou para o cárcere. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José. José já estava liderando lá na prisão. Amém? Tirando o melhor de cada fase. José não parava. Ele não entrou em depressão em nenhum momento. Alô? Não posso mais continuar no ministério porque eu estou em depressão. Mais depressão do que o buraco do poço lá que José estava. Quer maior depressão do que essa? Depressão é buraco. Não diz em nenhum momento que o José entrou em depressão. É isso aqui? É isso aqui, Senhor? Bora lá. Amém? O que eu tenho que fazer para passar essa fase? Eu vou ter que passar, não tem escapatória. Quantos estão entendendo? Tem gente que fica protelando, como nós falamos aquele dia, naquela mensagem. O que tem que fazer, faz logo.
Ah, você tem chamado, por que você não está atuando ainda? É porque nessa igreja não atua se não fizer integração. Então por que não faz logo? Amém? Eu tenho chamado, mas não me colocam para pregar porque eu não fiz o sim ainda. Então faz logo. O que tem que fazer, faça logo. Qual que é a fase? O que eu tenho que encarar agora, Jesus? Ok, estou a caminho do propósito. Compromissado. Mas fica querendo e fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, que dá prazer e que agrada. Cada vez indo para mais longe do propósito. Cada vez indo para mais longe. Encara o que tem que fazer. Ah, essa fase, agora o meu ministério é limpar os banheiros da igreja, vai ficar brilhando. Eu já passei também por isso. Não foi um dia, um mutirão, e no final de semana, não era todo dia. Eu me responsabilizei pela limpeza da igreja todo dia. E não era porque eu não tinha o que fazer, não. Todo dia. Já contei isso várias vezes. Ia lá, varria tudo, passava pano, lavava os banheiros. Foi o meu primeiro ministério na igreja. E fazia isso cantando. Um dia o pastor falou, te ouvi aí cantando quando você limpava. Que unção, tem uma voz ungida. Você pode chegar mais cedo para fazer a abertura do culto? Eu falei, amém, pastor. Se o pastor está falando, eis-me aqui. Deixa Deus forjar você, para de ficar melindroso, cheio de coisinha. Isso eu não faço, isso não é meu chamado. Quem é fiel no pouco é colocado no muito. Levou 30 anos para eu estar aqui. De tratamento de Deus, de laboratório de Deus. A gente não caiu de paraquedas aqui em cima do púlpito. Com a carteirinha de apóstolo e profeta. Não, amados. Quantos poços, quantos abandonos, quantas rejeições. Cadê a coisa da oferta daqui? Leva lá para mim. Eu ia colocar e esqueci. Tá. Quantas fases difíceis. Quando você pensa, agora vai cumprir o que Deus falou. Aí, inocentemente, foi para o calabouço. Inocente, ele não tinha culpa, irmãos. E ele ficou uma boa parte lá da sua vida. Mas aqui nós vemos alguns princípios. O verso 6 mostra algo muito importante na vida do José, com tudo isso que ele estava passando. O verso 6 diz assim, e veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então José perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Pergunta, parece que é meio boba, né? Está lá no cárcere, no calabouço, por que você está triste? Porque para o José, irmão, José encarava o que viesse. José tinha uma visão, tinha uma missão. Ele não ficava tristinho porque me jogaram no poço. Estou tristinho porque a mulher perturbada fez isso comigo. E o meu patrão, mesmo vendo tudo que eu fiz por ele, acreditou naquela mulher, me mandou aqui para o cárcere. Não quero saber de mais nada, não. Melhor morrer. Ele não falou isso. José não era egoísta. José não era autocentrado nos seus próprios problemas. Meu problema, meu problema, meu problema, meu problema, meu problema. Olha eu. José viu o problema dos outros, a tristeza dos outros. Fala para o irmão, será que não é isso que você está precisando, irmão? Fala, você não é o único no mundo que tem problema. Alô? Quantos estão entendendo? E fica meu umbigo, meu problema, e eu. Olha só, Senhor, e o tempo vai passando, os dias, as semanas, os meses, os anos, e ele, eu. Cadê?
Começa a resolver ajudar os outros. Ninguém se preocupe apenas consigo mesmo, diz a Bíblia, mas cada um ajude o seu irmão. Alô, vocês estão aqui? Ele conseguiu, em meio a tudo aquilo lá, se preocupar e ser útil e ajudar as outras pessoas. Ali no verso 6 e 7 nós vemos. E nós sabemos ali, eles contaram para o José, né? O que tinha acontecido. Quantos lembram? Vamos ver aqui rapidinho. Estou correndo ao máximo, tenham paciência comigo. Um dia eu aprendo a pregar. Amém? Orem por mim. O verso 7, então ele perguntou o que acontecia. O verso 8, e eles lhe disseram, temos sonhado um sonho. Olha os sonhos de novo. E temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Olha que coisa maravilhosa. Outra coisa aqui de José. Ele não falou, ninguém interpretava. Agora vocês chegarem a alguém que interpreta. Ele falou isso? Ele falou, não são de Deus as interpretações. José jogava tudo para Deus, irmãos. Eu aprendo tanto com ele aqui. É Deus, é Deus, é Deus. Amém? É Deus. Guarde bem isso. As coisas boas, fala as coisas boas. José atribuía a Deus. Guarde bem isso. Não são de Deus as interpretações. Aí depois ele diz, contai-me, peço-vos. Depois ele diz, dependo de Deus. Me conta aí. Mas ele já deixou claro que não era na sabedoria humana, era Deus na vida dele. Amém? Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse-lhe, eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, uma vinha, né? E na vinha 3 sarmentos, e estava como brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te, olha como ele era humilde, e ele sabia também aproveitar as conexões, as oportunidades. José não era um bobinho, não. Eu sou o bobinho de Cristo Jesus, né? Não. Ele aproveitou a oportunidade. Ele sabia que tinha, né, essa possibilidade. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. E rogo-te, uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa. José não estava ali, agora que eu vou morrer mesmo, não tem mais jeito. Quantos anos já passaram da minha vida? Quando Deus falou comigo, eu era novo, tinha força, tinha vigor, podia fazer tanta coisa no ministério. Agora eu estou ficando velho. Agora, o que eu vou fazer agora? Acho que agora já passou. Alô? Lembra de mim. Olha, irmão, José não se acomodou lá, não. Eu vou sair daqui, não sei como que Deus vai fazer. Eu falei, na Bíblia não diz o que eles aprontaram para o Faraó mandá-los para a prisão. Mas eu sei que Deus estava nesse negócio. Amém? Deus planejou. Deus planejou. Era alguém que tinha contato direto. Quem que tem mais contato direto com o Faraó do que o seu copeiro e o seu padeiro? O copeiro, ele tinha que tomar a bebida antes do Faraó. Se estivesse envenenado, ele morria. Ele estava diretamente. Então José aqui, aproveitando essa conexão de Deus, lembra de mim, olha, quando você estiver lá, quando Deus te restaurar. Daí ele conta, de fato,
Fui roubado da terra dos hebreus, contou toda a história, e tampouco aqui nada tenho feito para que pusessem nessa cova. Talvez o copeiro falou,